aqui na Mix, a preocupação com a segurança de quem anda de bicicleta pela cidade e pela região. Esse debate após a morte lamentável do Luiz Orlando Bruno, um ciclista que organizava tantos e tantos torneios. Estas são imagens da participação do Bruno no nosso programa de esporte, no Clube Esportivo Mix, falando a respeito do Bike Férias, diversos eventos que ele realizava em Limeira e em toda a nossa região. E aí eu pergunto para você, depois disso que aconteceu, os ciclistas devem deixar de pedalar pelas rodovias da nossa região? Deixa o seu comentário no Facebook. Entre lá no Facebook, deixa a sua opinião, o seu comentário. Deixa eu ver o que diz aqui o Wilson Sapatini Júnior. Tinha que ter lei para ciclista, não é o caso do envolvido no acidente que provavelmente respeita. Mas os ciclistas comuns não param nos pares nem semáforos. O assunto, muito em voga na mídia, já mostrou ciclistas em São Paulo com roupa e capacetes adequados fazendo barbaridades. Em cima desse comentário do Wilson aí, quer dizer, entre os próprios ciclistas, ô Patrícia, pela sua experiência aí, você acha que às vezes um que não colabora acaba prejudicando o trabalho dos outros, o passeio dos outros que andam dentro da lei, né? Como ele falou, poxa, às vezes a gente vê o ciclista que não respeita a preferencial, às vezes anda na contramão, então isso acaba prejudicando que os outros ciclistas possam continuar pedalando? Um ciclista inconsequente pode acabar prejudicando a imagem dos outros, que a maioria, eu acho, a gente aqui que pedala e ele que também pedala com grupo, tudo, a imagem da gente que quer fazer a coisa correta, seguir, andar na mão certa. A gente não fica atravessando com bicicleta as rodovias, indo para a contramão. Prejudica como um condutor também inconsequente, normalmente fecha a gente. O condutor acha que o ciclista não tem direito a andar na cidade, não tem direito a ir na padaria de bicicleta. Hoje, no mundo inteiro, a divulgação seria essa, da gente andar de bicicleta. Por isso que teve esse crescimento de ciclistas no Brasil, no interior, porque as pessoas querem sair, querem deixar o carro em casa, mas eu acho que o município está falhando muito em relação a isso. A placas de trânsito, a divulgação, para as pessoas saírem de casa, pessoas que não têm orientação, como eu, que sou uma atleta profissional hoje, e eu sei o que eu tenho que fazer. Mas uma pessoa que compra uma bicicleta, eu acho que o município devia fazer uma divulgação de panfleto, de mídia, educação, eventos. E Patrícia, Agostinho, vocês têm uma estatística, um número médio de ciclistas que existe aqui na região de Limeira? Quantos seriam os ciclistas que estão andar, pedalando aí pelas ruas? Mais ou menos teriam quantos? Você que vende as bicicletas? Então, por exemplo, eu saio para pedalar de terça-feira com um grupo. Já chegou a ter 120, 130 num dia, pedalando normal. Você acredita que o número de ciclistas na região de Limeira, em Limeira, seriam quantos? Cara, assim, na cidade. Uma estimativa, vamos falar assim, meio alto, vai. Que pedala, assim, que tem bike, estilo Agostinho, assim, que usa a bicicleta para um lazer não profissional, mas sim uma questão de saúde, vai, que é um atleta mais profissional. Passa dos 1.000 fácil. Quer dizer, são mais de 1.000 pessoas, seres humanos, né, Gardinali, que estão com a vida em perigo. Por quê? Se andando por aí, sinalização, não tem nada. O motorista é cada um para si, é a verdadeira guerra. Cada um para si. O ciclista, a gente sai pedalar de terça-feira, que eu oriento o pessoal. A gente não quer brigar com os carros, a gente quer só o espaço da gente, não quer disputar espaço. Não, a gente está aqui só porque está em 20, 30 ciclistas, vamos andar no meio da rua. Não, vamos dividir o espaço, bike, carro, um respeita o outro, entendeu? E, assim, o que falta hoje na cidade, acho que uma campanha de educação, como o pedestre, que você vai atravessar uma faixa, que nem eu tenho o meu comércio ali na Avenida Santa Bárbara, e é movimentado. Passando um senhor, vê um carro, em vez dele parar, o senhor passar na faixa, não, ele veio buzinando e xingou o cara. Quer dizer, o poder público poderia ajudar com sinalização, com informação, com campanhas. A Secretaria Municipal de Transportes, né? A campanha de educação no trânsito, acho que seria, em primeiro lugar... Primeiro passo, né? Primeiro passo, isso. Primeiro passo com a educação. Por exemplo, a gente sai de terça-feira. Pô, você sair com 100 bicicletas andando na cidade, eu procuro sair fora das vias, as vias rápidas, avenidas. Então eu vou cortando elas. Esse trajeto para você atravessar uma avenida é extremamente complicado. A gente tem que chegar a parar. Alguns motoristas respeitam. A hora que ele vê a gente, ele já para.
Só que uns não param. Enquanto um está parado, o outro avança por cima. Tá aí a sugestão, né, Gardinali? Uma campanha, né, do Pedir Poder para a Público. secretária, a Andréia, secretária municipal de trânsito, né, de transportes, existe um departamento de trânsito, e para que a prefeitura faça essa conscientização, use os veículos de comunicação, né, para mostrar situações, exemplos práticos de respeito que o motorista deve ter com o ciclista. E também as ciclofaixas, lógico, quanto mais ciclofaixas existirem, melhor. Nem em todos os lugares hoje, por causa do crescimento desordenado do município, dá para fazer ciclofaixa. Mas tem projeto de lei, por exemplo, pedindo aí a construção de mais ciclofaixas em Limeira, né? Na verdade, esse projeto foi enviado para a Prefeitura da Câmara pelo vereador Dr. Júlio no dia 22/4 de 2013. Deixa eu mostrar aqui, ó, é um projeto de lei pedindo aí para que Limeira tenha mais ciclofaixas. E pasmem, foi negado pela Prefeitura uma comissão lá, que eu não lembro o nome, o doutor Júlio até, ele pode, se ele puder ligar aqui e explicar. A Prefeitura não quer ciclofaixa? Não foi aprovado. Não lembro por que não foi aprovado. Eu queria até colocar uma dúvida no ar. Quantos amarelinhos, quantos laranjinha tem na rua para multar o cidadão que está estacionado lá e colocou o cartãozinho lá na zona, no parquímetro, e passou 2 minutinhos, e ele poderia estar lá, em vez de estar lá multando, que é muito fácil eu colocar um personagem lá, vestido de cor de abóbora lá na rua, simplesmente com papel na mão, e multando, porque eu passou 2 minutos o meu papelzinho lá, que eu comprei, paguei, depositei, e vai aumentar 100%? Vai aumentar 100% o valor. E quantos, eu não sei, eu não posso dizer, mas quantos estão lá que poderiam estar orientando o pedestre, orientando o ciclista? Não, o negócio é arrecadar. Se morrer mais um, menos um, é estatística. O negócio é arrecadar. E foi aqui, um projeto de lei que foi enviado para a Prefeitura no dia 22/4, projeto de lei número 149 de 2013, ou 144, não dá para entender direito. Mas não teve andamento. Não teve andamento. Quer dizer, eu vim hoje para convocar os ciclistas de Limeira, convocar, nem convidar, eu quero convocar para que todos estejam segunda-feira, às 19 horas. Na sessão da Câmara? Na sessão da Câmara. Vamos chamar os ciclistas para irem para a Câmara. Todos na Câmara. De lá nós vamos fazer uma passeata e vamos cobrar esse projeto de lei aqui para que seja aprovado. Mas não simplesmente um risco no chão, dizendo aqui é ciclista, ali é o carro. Não adianta nada. Eu vim agora aqui perto do supermercado Walmart, ali, que tem a ciclovia ali. 3 motoqueiros passaram, invadiram ali, quer dizer... Bom, então a convocação para segunda-feira na Câmara, às 7 da noite, para os ciclistas. Agora, no domingo, eu queria que você falasse a respeito desse evento, porque, lamentavelmente, nós perdemos o Bruno, né, grande ciclista aqui de Limeira, da nossa região, mas o movimento continua, o ciclismo continua, e tenho certeza que onde ele está nesse momento, num lugar muito melhor do que o nosso, muito mais justo, ele quer que vocês continuem com as atividades do ciclismo. O que é que vocês vão realizar no final de semana? Então, realmente, falando em respeito ao Bruno, foi uma perca assim que vai ficar um buraco grande, porque ele fazia muito pela bike, entendeu? Faça as pessoas falarem, criticarem, mas pegar para fazer ninguém pega. E ele pegava e fazia bem feito tudo que ele fazia. E eu, que nem você comentou, não deixar isso acabar, muito pelo contrário, vamos fortalecer muito mais, levar adiante o trabalho que ele começou, para que não morra só por um acidente, uma fatalidade, mas a gente vai continuar forte no trabalho, para que a bike realmente se torne um hábito no dia a dia, que nem a Patrícia comentou. Pô, você quer ir no mercado? Para chegar até aqui agora... usar como um veículo de transporte. E o que vai ter no final de semana? Então? Domingo a gente vai fazer uma pedalada ambiental, junto com a Prefeitura. Deixa eu mostrar o panfleto enquanto você fala. Pode falar, como é que vai ser? Vamos ver. Vai sair aí do Volucato, a gente vai dar uma volta pela cidade aí, em torno de uns 15 quilômetros. Isso para todo mundo, para a família toda, entendeu? Então, e junto com isso aí, vamos reunir o maior número de ciclistas para mostrar para a cidade que a bike não ela não atrapalha em nada, muito pelo contrário, ela ajuda
Tem que se inscrever aqui. Faz inscrição, a inscrição é na loja. Lá na Crossbike. Na Crossbike, na Avenida Santa Bárbara. 1735. 1735, na Crossbike da Avenida Santa Bárbara. Faça a sua inscrição para a pedalada aí, a primeira pedalada ambiental, né, fazendo parte da Semana Municipal do Meio Ambiente. Sai do Museu da Joia no domingo às 9. Isso. E reforçando o nosso amigo aqui, vamos pegar na segunda-feira, vamos fazer também essa passeata para pedir. Inclusive essa ciclofaixa que eles estão falando aí, já existe na cidade, mas tudo inacabado. Ela começa em lugar nenhum e termina em lugar nenhum, entendeu? Então, ó, segunda-feira, ó, o bicho vai pegar na Câmara, os ciclistas na Câmara Municipal de Limeira. André, muito obrigado pela presença aqui. Quero agradecer ao Devair, a Patrícia, ao Augustinho. Obrigado por estarem conosco aqui. Obrigado você. Você está sempre aí abraçando o que é justo. Conte comigo. Eu queria deixar só mais uma. A gente fala tanto em mundo verde, em ecologia, e não é investido em mundo verde, não é investido em ecologia. Então, que sirva de exemplo aí para que aconteça alguma coisa. Precisa acontecer alguma coisa. Muito obrigado, viu, Obrigado a vocês pela participação. Tony Castro, muito obrigado pela presença. Vamos fazer o sorteio aí, vamos fazer o sorteio, você faz? Quer que eu ajude você aqui? Vai, vamos lá, vai lá. Pega aí, vamos ver quem ganhou, vamos ver quem ganhou aí. Vamos ver. Nossa caneca com misturador automático. Vamos ver, foi a Leonilda Salva dos Santos, era lá do Secap 2. Ah, Secap 2? Alô, pessoal, Secap 2 aí. Olha aí, o prêmio pro pessoal, para Leonilda, é isso? Isso, Leonilda. 2. Muito bem. Tony, muito obrigado pela presença, obrigado ao... o capacete é para sortear também? Então, o que mais nós vamos fazer? Vamos pegar algum do chão aqui, ó. Vou ter que pegar, eu não sabia que era para sortear. Então, vamos lá. A Crossbike oferece um capacete, vai para a Elza Vieira do Jardim Olga Verone. A Elza lá do Olga Verone, se ela anda de bicicleta, ela vai usar, senão ela vai dar para alguém que anda de bicicleta. Ô Elza, nem sabia que era para sortear, mas vai o capacete para você. Muito obrigado pela sua audiência. Vai começar agora o nosso telejornal com a Mariana Antonelli, na sequência o Alerta Geral com Paulo. Tchau.